Boa noite, queridas segundas séries do ensino médio, meus queridos alunos e alunas do Colégio El Shaddai. Estamos nós aqui mais uma vez para continuarmos o nosso processo de conhecimento, depois de um tempo de férias forçadas aí, desse período de isolamento social, e a gente muito provavelmente continuaremos nesse processo de aulas por meio virtual, tá certo? E por causa disso, estamos aqui dando continuidade ao nosso material, porque nós não podemos parar o processo de conhecimento que nós começamos ali no início do ano, tá certo? E hoje nós vamos falar especificamente das aulas 33 e 34 do material de filosofia, cujo título já chegarei, Liberdade e Linguagem em Habermas, Jürgen Habermas. Quem é esse camarada com esse nome estranho? Jürgen Habermas é um alemão, ele nasce em 1929 e até onde nós sabemos, eu não olhei o Google hoje, não olhei se ele está vivo ainda, mas ele estava vivo. Até a última vez que eu olhei, não tem muito tempo não, tem um mês e pouquinho, 2 meses assim. Ele ainda estava vivo. Se tiver falecido, a gente vai ter que ver depois. Mas ele nasce em 29, ele mora ali nos Estados Unidos. Ele faz parte de uma escola filosófica que surge na Alemanha, a escola de Frankfurt, ou a escola crítica, ou que trabalha uma teoria crítica. E eles saem ali da Alemanha e vão para os Estados Unidos por causa do período do nazismo, né, que eles são perseguidos, né? Como sempre, quem pensa, quem questiona, quem quer saber as coisas, às vezes incomoda quem está no poder, né? E normalmente as pessoas são perseguidas por causa disso, né? Já comentei com vocês, mas vou comentar de novo. Se você analisar a história de Cristo na Bíblia, ele foi um perseguido. É óbvio que quem crê em Deus sabe muito bem que tinha um propósito na morte, na entrega de Jesus, mas do ponto de vista humano, ele foi perseguido pelo poder da época, pelo Império Romano e pela religião oficial, ali da região de Israel, ali, né, no Oriente Médio. Pela religião judaica, né, ele foi perseguido até morrer. Provavelmente falava coisas que não agradavam nem o Império Romano, e nem a religião oficial. Eu também não sei se esse ainda é um caminho hoje, né? Acho que sempre tem alguém controlando, dominando, manipulando e tem sempre alguém incomodando. Como eu comento com vocês, o papel da filosofia é buscar a verdade das coisas efetiva, né? É óbvio que, no meu caso, como eu creio em Deus, eu junto sempre a perspectiva racional filosófica com a questão teológica, porque eu acredito também na mensagem bíblica original, já falei isso para vocês, na mensagem bíblica pela própria mensagem que a Bíblia traz, que é toda centralizada em Jesus, em Cristo, que é Deus encarnado como a verdade, o caminho e a vida. E a mensagem bíblica para mim é a maior revolução dessa terra. Mas hoje nós vamos falar especificamente do Jürgen Habermas, que é um alemão, né? Ele está fazendo uma análise, uma teoria social, e a base do pensamento dele, ela tem uma centralidade em Adorno e Horkheimer, que também estão ali na Alemanha, e que são fundadores dessa escola de Frankfurt, ou dessa escola ou teoria crítica. E a base dessa escola é analisar a modernidade, ou como a modernidade provocou na humanidade, a perda de uma subjetividade humana, da substância humana, da própria humanidade enquanto processo de construção social, de construção de sentido, de civilização, da questão democrática, do debate público. E qual é a crítica da escola de Frankfurt, principalmente? Tem um conceito muito conhecido que é o de cultura de massa ou indústria cultural.
E eles estão analisando e criticando principalmente essa racionalidade que começa com a modernidade, que vai dar hoje, no século XXI, nessa razão tecnocrática, tecnológica, esse domínio da técnica sobre a vida de todas as pessoas. E aí o Adorno, ele tem uma frase que vai dizer: a inteligência para ele é uma categoria moral. Então ele tem um esqueminha aqui que vai dizer: a inteligência de um lado, as emoções do outro. Ambas são necessárias para que eu faça julgamento sobre o que é certo ou errado. Então, para agir moralmente, preciso ser capaz de usar a minha inteligência assim como minhas emoções. A inteligência é uma categoria moral. Tem alguma relação aí com a inteligência emocional? Tudo, né? A preocupação efetiva da filosofia é abarcar o homem na sua integralidade. Mas aqui especificamente o Adorno e Horkheimer, e depois o Habermas e o seu grupo de pesquisadores estão analisando como a racionalidade instrumental, que começa ali na Idade Moderna, principalmente a partir de René Descartes, da proposta cartesiana, e de Francis Bacon, a ideia de que saber é poder, a ideia de que o homem ele pode controlar, conhecer, manipular, transformar, fazer o que ele quiser com a natureza. A ideia de que esse pensamento lógico, matemático, deve ser a base para toda a estrutura humana, para toda a estrutura do conhecimento, da vida social, da questão familiar, de todos os aspectos. Né? E aí a Escola de Frankfurt é crítica disso, porque num processo posterior, e aliás, bem no começo, na modernidade, já começa a surgir uma relação muito forte entre o capitalismo e a racionalidade instrumental. E ele está aí evidente na nossa cara, né? Eu estou aqui tendo a oportunidade de usar a tecnologia para falar com vocês, mas existe um lado maravilhoso da tecnologia, mas a gente não pode deixar de pensar que a tecnologia, do ponto de vista do capital, ou do ponto de vista da estrutura de mercado, ela pode eliminar pessoas, eliminar postos de trabalho. É óbvio que ela é ótima como ferramenta, como instrumento, mas a crítica da Escola de Frankfurt é quando essa racionalidade instrumental, quando essa razão instrumental passa a ser critério de verdade para tudo. Se você olha para a universidade hoje, ou mesmo para a escola tradicional, para a escola básica, a gente corre o risco o tempo inteiro, a gente vê o governo perseguindo as humanidades, aí, principalmente a filosofia e a sociologia, exatamente porque eu quero criar um aluno, eu quero criar um cidadão que apenas faça, resolva, obedeça, tecnicize, engenharize. Não que isso não seja legal, mas a Escola de Frankfurt está dizendo que não é só isso, o homem não é só isso. A técnica como ferramenta, ela é maravilhosa, olha a oportunidade que nós temos de comunicar com alguém que está longe, de dar essa aula aqui virtual, mas isso não é o que define a nossa humanidade. E o Habermas, ele vai um pouco na mesma linha da Escola de Frankfurt, mas ele leva a discussão filosófica para o ambiente mais da questão social pública. Ele é muito usado no direito, né? E ele vai falar que a solução para o homem, nesse embate entre a racionalidade instrumental e essa racionalidade subjetiva, substantiva, essencial humana, é a razão ou a ação comunicativa. Né? E ele vai falar de duas questões. Ele vai falar, primeiro, existe um sistema que eu não tenho para onde correr. O sistema está imposto, ele está colocado aí. E você pode imaginar, assim, não tem como eu chegar no mundo hoje, virar um ludista, né? Que sair quebrando todas as máquinas, os computadores do mundo. Não é essa a questão, né? A tecnologia é importante, todas essas questões de conhecimento tecnológico são maravilhosas, são importantes, mas elas não podem, para a perspectiva humana, tomar conta de todos os âmbitos, todos os lugares, não é verdade? E o Habermas vai dizer o seguinte: com relação ao sistema, ok, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Mas no mundo da vida, a ação comunicativa ou a razão comunicativa, ela pode trazer uma mudança na estrutura social. Né? E aí tem um esqueminha aqui que está no livro de filosofia, mas eu vou falar para vocês.
vocês entenderem como é que isso se daria, tá certo? Aí ele vai dizer, ó, as tradições da sociedade não estão necessariamente entre os maiores interesses dos indivíduos. Os indivíduos precisam ser capazes de questionar e mudar essas tradições. Eles podem fazer isso por meio da razão comunicativa na esfera pública. O que essa razão comunicativa pode fazer? Ela constrói consenso, ela ocasiona mudança, ela fortalece a sociedade. A sociedade é dependente da crítica às suas próprias tradições. Então, o Habermas vai dizer o seguinte, eu preciso, nesse processo de razão comunicativa, eu preciso dar voz para todas as pessoas. A gente imagina a questão das minorias aí, do ponto de vista sociológico, né? Do ponto de vista estrutural. A mulher no Brasil, apesar dela ser maioria quantitativamente, ela ainda é minoria qualitativamente. A mulher no mercado de trabalho ela ganha menos que o homem. Ela não tem uma atuação efetiva no Congresso ainda, em sua maioria. Acho que agora aumentou para 17%. Teve um tempo que eram 10%. A mulher ainda é tratada na constituição familiar como aquela que cuida do filho, que pilota o fogão e por aí. Apesar da gente saber que a humanidade já mudou muito, mas para o Habermas ela ainda pode mudar muito mais. E o que essa mulher teria que fazer, e foi o que a mulher fez historicamente, a gente sabe bem, houveram mulheres que, lutando por direitos, morreram queimadas, foram perseguidas, mortas e por aí vai. Ela tem que ter direito à voz. Vamos pensar no negro, vamos pensar no pobre, né? Vamos pensar em todas as questões que geram, de certa maneira, na sociedade, algum tipo de desigualdade, algum tipo de opressão. Para ele, essa ação comunicativa, essa razão comunicativa, ela deve ser base para a criação de um consenso, para que as leis, para que as regras sociais sejam realmente aceitas por todos os indivíduos, porque eles participaram de todo esse processo. E para ele, quando a minha voz não pode ser ouvida, eu devo acionar o direito. Eu preciso buscar todas as instâncias possíveis para tentar mudar essa tradição, tentar mudar essa estrutura que está aí montada, tudo bem? Então, de novo, a base da escola de Frankfurt e a base do que o Habermas, que é continuidade desse processo, está pensando é essa questão do que como o capitalismo se apropria a partir da modernidade dessa questão da tecnologia e usa isso como critério geral para todas as áreas humanas. E essa escola crítica, a teoria crítica, está tentando buscar, mostrar para a humanidade que o homem não é só a questão tecnocrata ou tecnicista, mas o homem também é um ser. Ele se faz nesse processo social. E a gente pode imaginar até do ponto de vista da estrutura da própria academia. Poxa, né, vamos imaginar, não é... Por que não pode, o homem não pode ter a humanidade elevada junto com a questão tecnológica, né? Por que você não pode ter âmbitos que discutem as questões humanas, que estão preocupados com o respeito, com a empatia, com o amor, em não agredir o outro, não ser violento com o outro, tirar de nós essa frieza que acaba que a questão tecnológica traz, né? Hoje já existe uma escola filosófico-científica chamada transhumanismo, a ideia de transformar o homem em Deus, né? Transformar o homem numa máquina perfeita. Para quê, né? Ok que a medicina, por exemplo, usa a tecnologia maravilhosamente bem com robôs, mas, cara, a humanidade é maravilhosa, né? O erro humano, a capacidade de pedir perdão, de reconstruir, de recomeçar. Pensar que talvez a solução seja a gente formar o nosso aluno, a nossa cidadania, tanto no campo tecnológico, que não é uma coisa ruim, é óbvio que não, mas também no campo humano, formar sociedades mais justas, mais respeitosas, mais tolerantes, né? Sociedades que primem pela ciência em todos os âmbitos, não apenas as ciências exatas, mas as ciências biológicas e as humanas junto aí, né? Todas as áreas, né? Vamos procurar compreender o homem na sua integralidade, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e estou morrendo de saudade das nossas aulas presenciais, exatamente para a gente poder, né, colocar essa ação comunicativa em jogo, aprender uns com os outros. Espero que essa fase aí passe logo, nós possamos voltar a toda aí, tá bom?
e, obviamente, com uma nova concepção de humanidade, né? Essa questão do vírus, ela veio exatamente para moldar ou para tentar trazer para a humanidade questionamentos a respeito de como nós temos nos conduzido, né? A gente vê aí as cidades menos poluídas porque a gente não está na rua, né? E é uma discussão eterna, dizer o homem altera a questão da configuração. É claro que altera, né, galera? Tá provado aí. O barulho do mundo está menor, né? E tomara que o barulho interno nosso também seja mais equilibrado, que a gente use bastante essa ação comunicativa para criar interações saudáveis na nossa família, nas nossas relações virtuais, que agora estão se tornando relações virtuais e sociais efetivas. A gente tem conversado bastante com as pessoas, tem se comunicado bastante por meio virtual, mas com a humanidade junto, tá certo? Boa noite, um abraço para vocês.